Olá, muito boa noite, primeiramente, aos nossos alunos e professores que estão conosco aqui na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, porque está indo ao ar ao domingo, mas a gente está gravando essa aula às quartas-feiras. Se você faz parte de um dos nossos grupos do WhatsApp, pode participar conosco, como estão os nossos irmãos aqui, a gente manda o link para lá, toda quarta-feira às 20 horas, a gente começa essa nossa aula e ela vai ao ar no domingo. Bom dia para você que está acompanhando na estreia desse vídeo, desta aula, agora às 8h45 da manhã, e um olá para você que está acompanhando em algum outro dia, o horário da semana. Fica aquele recadinho básico, né? Deixe seu like, sua curtida, joinha, gostei, seja lá como você chama. Se inscreva no canal da nossa igreja e compartilhe nas suas redes sociais. Esteja conosco também nas demais programações da igreja, nas celebrações, nos cultos que nós temos aos domingos e às quintas-feiras. Vai ser um prazer ter você adorando a Deus conosco e aprendendo na Bíblia conosco também. Eu vou pedir a um dos nossos irmãos que nos dirija a Deus em oração. O pastor Salovi, faz o seguinte, já que o senhor já está mostrando aí a revista nova, já abre teu microfone, o pessoal já vê a revista, e já mostra aí a revista pra gente e já nos dirige a Deus em oração, vai. O pastor Salovi está com a revista nova lá nas mãos. Amantíssimo Deus e Pai, te agradecemos por tua bênção, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos por tua direção, te louvamos porque em tudo o Senhor tem nos conduzido para estudar e crescer através do estudo da tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor faça isto nesta noite, nos abençoando quando nos preparamos para melhor te servir e que também esta live possa chegar a muitas famílias para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz e como o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor quis fazer os dois ao mesmo tempo ali, orar e mostrar. Levanta só um pouquinho, pastor. Agora dá uma boa noite pro pessoal aí para aparecer o vídeo. Boa noite, que Deus abençoe a todos aí. Essa é a revista que nós vamos usar nos próximos 17 dias. 17 semanas. 17 semanas, verdade. Muito bem, obrigado, pastor. Muito bem, queridos, vamos aí começar a nossa aula sobre o último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Essa é a nossa aula de número 16. Nosso quadrimestre ele tem aí um total de 17 lições. Semana que vem a gente começa a aula da carta a Filemon, tá bom? Então, esteja aí acompanhando conosco e nós vamos falar sobre problemas, vamos falar sobre pureza e sobre gratidão. Por favor, leia para mim, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Então, abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quem achou, já pode abrir o microfone e fazer a leitura. Pode ler. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Muito bem. Paulo agora começa a trabalhar conosco as exortações finais, as instruções, as orientações finais na sua carta aos Filipenses e também para nós. Uma coisa importante, sempre quando alguém ali está encerrando alguma coisa, é importante a gente atentar às palavras, né, que a pessoa está ali dizendo. Então, geralmente quando se escrevia uma carta, né, uma pessoa escrevendo para outra, ali um pai para um filho, aqui num contexto de alguém ensinando e alguém aprendendo, no contexto de bons amigos também, você escrevia na carta algumas recomendações finais, né? Algumas instruções finais no final de uma carta. Então, Paulo faz a mesma coisa aqui com a igreja de Filipos, e ele traz exortações com relação à resolução de conflitos entre irmãos. Isso vai ser uma coisa interessante a gente observar. Também ele vai falar sobre o manter a pureza ou a santidade em relação às circunstâncias da vida. Ele também vai falar sobre ter uma vida de gratidão que glorifica a Deus pelas bênçãos que são derramadas à igreja de Cristo e através da igreja de Cristo. Então,
sobre tudo isso que a gente vai falar nesta lição de hoje. E aí, sem mais delongas, vamos ao versículo de número 1. A postura diante das aflições que o mundo causa à igreja e aos cristãos. Então, qual deve ser essa postura? Lê para mim Filipenses 4:1. Pode abrir o microfone e ler. Mas não demora, não. Vai, irmão Miguel. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está e assim firmes no Senhor, amados. Muito bem, muito obrigado. Pode. Só o versículo 1 mesmo, só o versículo 1. Muito bem. Então, aqui Paulo, nesta simples orientação, nesse simples versículo, ele traz para nós um aspecto importante. Qual deve ser a postura de um cristão? Qual deve ser a postura da Igreja de Cristo diante de aflições que o mundo causa para nós? E por que a gente está falando nisso? Primeiro, vamos ter o olhar para a nossa igreja, ou pelo menos qual é o tipo de busca que a gente deve ter para a nossa igreja, como a gente busca olhar para a nossa igreja. Paulo, ele vai trazer algumas expressões. O irmão Miguel leu ali, se eu não me engano, na Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista e Atualizada, uma dessas duas versões, uma dessas duas traduções. Na nova linguagem de hoje... Oi? Revista e Corrigida. Revista e Corrigida, obrigado. Então, na nova versão internacional, a NVI, ele começa dizendo: portanto, meus irmãos, a quem amo. Primeiro aspecto que a gente vai observar, na versão do irmão Miguel, se eu não me engano, ele está como queridos irmãos, ou algo assim. Meus amados e muito Meus queridos. amados irmãos, queridos irmãos, perfeito. Então, uma das coisas que a gente vai ter que observar aqui em primeiro lugar, é o nosso olhar. Qual é o olhar para a sua igreja? Você olha para a sua igreja como a quem você ama. E Paulo expressa esse amor dizendo: a quem eu amo e de quem eu tenho saudade. Então, realmente, eu sinto falta. E esse é um negócio que a gente tem que pensar. A gente sente falta, a gente sente saudade de pessoas que a gente ama, de pessoas queridas. A gente sente saudade de momentos agradáveis que vivemos no passado, quando éramos mais jovens. Então, esse é um aspecto que nós devemos buscar olhar para a nossa igreja. Nós temos olhado para esta igreja com amor, como quem sente falta dela quando não está reunida. E deixa eu te dizer, não só na reunião dominical, mas sentir falta. E quando eu estou falando de falta da igreja, eu não estou falando da instituição, porque a gente confunde o que a Bíblia diz sobre como a igreja é hoje. Hoje, a igreja é encarada como uma instituição. No Brasil, ela é um CNPJ, né, um cadastro nacional da pessoa jurídica. E para nós, biblicamente, não. A igreja é a reunião de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando eu estou dizendo, se você ama a igreja, se você sente saudade da igreja, estou falando, você sente saudade dos seus irmãos em Cristo? Você ama os seus irmãos em Cristo, estas pessoas que estão ao redor? E o bom é o seguinte: Paulo está comunicando através de carta, porque ele estava a alguns quilômetros, alguns bons quilômetros da igreja em Filipos, e ele estava na cidade de Roma. E ele não podia ir lá porque ele estava preso, ele não tinha liberdade para ir ver os filipenses a hora que ele quisesse. Mas a gente tem as nossas redes sociais, nós temos hoje telefones celulares, smartphones, que a gente pode, e a gente não mora tão longe, né, das igrejas locais, salvo um ou outro irmão. Nós temos alguns irmãos nossos que ainda têm aí se correspondido com a nossa igreja. Temos irmãos que estão em Manaus, temos irmãos que estão aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, a gente tem irmãos ali do lado que estão na zona oeste de São Paulo, a nossa igreja é na zona leste. E
sempre estão aí mandando notícias, sempre estão conversando conosco. Por quê? É esse amor. Então, esse é o primeiro olhar que nós devemos ter. O segundo olhar que ele coloca é sobre a alegria. Ele diz: vocês são a minha alegria. A palavra alegria na Bíblia tem um sentido muito bom. É o sentido de satisfação, ou pessoas que dão prazer a você. Então, quem está alegre está porque está satisfeito. Quem está alegre está porque tem prazer na companhia de alguém ou em alguma coisa que está fazendo. Então, Paulo está dizendo: olha, a minha alegria é em Cristo, porque ele escreve várias e várias vezes: se alegrem no Senhor. Mas a minha alegria é em Cristo, Deus me dá alegria pelo que ele faz na vida de vocês. Eu estou alegre porque vocês são povo de Deus, porque vocês são corpo de Cristo. Então, estar com vocês, falar sobre vocês, me traz grande alegria. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo para eles: olha, a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses é minha fonte de alegria. Cristo me alegra através dessa igreja. E, de novo, olha o seu olhar para a sua igreja. Eu sei que também tem irmãos que são de outras igrejas que nos acompanham, que estão aí aprendendo conosco. Você tem olhado para a sua igreja com alegria, dizendo, pensando, eu estou muito feliz quando eu for me reunir de novo com alguns dos meus irmãos, ou com todos eles na reunião dominical, no tempo que eu tiver com eles ali, seja através de uma ligação, seja através de um café que a gente foi tomar juntos. Isso me traz grande alegria e me traz alegria em Cristo por causa da vida deles. Será que neste tempo, será que é neste momento que você tem experimentado? E eu disse isso não só no olhar, que você pode pensar: pastor, vou te dizer, a minha igreja não tem gerado essa alegria para mim, não. A minha igreja não tem me gerado esse amor. Então, o que a gente coloca? A busca para que a nossa igreja gere. Afinal, você faz parte da igreja. Você é uma parte da igreja. Então, nós devemos gerar o ambiente da nossa igreja, um ambiente de alegria, um ambiente de amor no Senhor. E Paulo ainda diz: vocês são a minha coroa. A palavra coroa ali não se referia apenas àquela que estava na cabeça do rei, coroando ele como o dono de todas as coisas, como o governador das coisas. Não, a palavra coroa era usada como uma recompensa, era uma grinalda, uma guirlanda que era dada aos atletas, sabe? Você que já viu alguma coisa sobre as antigas Olimpíadas, eles recebiam aquela coroa de louros, né, que colocavam em cima, era o prêmio ao vencedor dos jogos públicos. Isso que era a coroa, era um ornamento de honra para alguém. Paulo está dizendo o seguinte: você, igreja, você é minha recompensa, você é meu prêmio. Aqui nessa vida, igreja de Cristo, aqui nesta terra, igreja de Cristo, vocês são a minha recompensa, porque o Senhor, porque Cristo é a minha recompensa na eternidade. Isso é o que a gente viu no capítulo de número 3 de Filipenses. Mas Paulo está dizendo: olha, eu estou preso porque ter pregado o evangelho a vocês, pregado o evangelho em Jerusalém, quando você lê Atos, capítulo 23 em diante, você vai entender o motivo da prisão de Paulo. Aliás, do 21 em diante, você pode fazer essa leitura, e você vai entender o motivo da prisão de Paulo, dessa prisão que ele está descrevendo aqui em Filipenses. E aí, ele está dizendo: olha, tudo isso que eu estou passando, a minha recompensa é você. E você, por acaso, já tem olhado para a sua igreja dessa forma? Senhor, obrigado pela minha igreja. A gente tem um TikTok, a nossa igreja tem um TikTok agora. Em um dos posts lá do TikTok, depois você procura lá, Igreja Batista de Vila Matilde. Uma das postagens está lá no TikTok, é um vídeo do nosso café da manhã. E estamos lá tomando café junto, e é o áudio de um rapaz falando: gente, eu amo a minha igreja. Senhor, nunca me deixe sair dessa igreja, mostrando a comida e o povo comendo.
Nunca me deixe mudar desta igreja, né? Então é o áudio do rapaz falando sobre a igreja, mas muito relacionado ao nosso momento de comunhão. Mas o nosso olhar para a igreja, seja a Vila Matilde, seja a igreja da qual você faz parte, é entender, Senhor, obrigado, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Essa é a minha recompensa, essa é a minha honra. E Paulo está dizendo num contexto de fazer parte, mas principalmente de entender que o resultado do seu trabalho é a igreja. E esse é um ponto que a gente também tem que observar. O resultado do nosso trabalho missionário, o resultado do nosso trabalho evangelístico é a igreja de Cristo. Essa é a nossa recompensa. O resultado de discipular alguém é o discípulo de Cristo. Então, você está formando pessoas em Cristo Jesus, essa é a verdadeira recompensa. É a recompensa que a gente desfruta agora. Uma vez que a gente tem este olhar, então Paulo está dizendo, olha, qual é a postura de vocês diante das aflições? Ele termina o versículo 1 dizendo, permaneçam firmes. E ele diz, permaneçam firmes no Senhor. Permanecer firme lá era perseverar, ou seja, continuar, persistir, manter uma posição. Mas não é nas suas convicções, não é num grupo bom que você formou ali, não é nos seus princípios, é permanecer, ele diz, permaneçam assim firmes no Senhor. Essa expressão no Senhor, ela é tão importante na carta aos Filipenses, que ele repete 9 vezes. 9 vezes ele vai dizer no Senhor, e ele vai dizer, alegrem-se no Senhor. A gente vai ver aqui só nesse capítulo 4 vezes. Então ele vai dizer, alegrem-se no Senhor, tenham harmonia no Senhor, ele vai dizer, permaneçam firmes no Senhor, e depois ele vai dizer, alegro-me no Senhor. Então, o tempo todo, a nossa firmeza, e deixa eu te dizer, os filipenses estavam passando por provações semelhantes às de Paulo, que não eram de dentro necessariamente, mas vinham ali de fora. Por exemplo, se você ler o capítulo 1, versículo 29 e 30, a gente já trabalhou esse texto, ele diz assim, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Se você ler Filipenses capítulo 16, você vai ver o combate que Paulo, Filipenses não, tem capítulo 16 em Filipenses. Atos, capítulo 16, você vai ver o combate que Paulo enfrentou na cidade de Filipos. Você vai ver a luta que ele passou ali na cidade de Filipos. E ele diz, vocês estão passando por aquilo que eu passei. E vocês agora sabem que eu ainda estou passando por estas lutas. Diante das lutas na vida, diante das aflições que o mundo vai gerar para a sua vida como um crente em Cristo, para a igreja de Cristo, ele diz, permaneçam firmes, sejam persistentes no Senhor. Vamos aqui observar um outro aspecto. Leia para mim os versículos 2 e 3, Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3. Aí que achou, pode fazer a leitura, por favor. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Muito bem. Paulo está dando exortações finais. E ele vai trabalhar agora como é que a gente resolve problemas de relacionamento entre irmãos em Cristo. Pastor, mas irmão em Cristo tem problema de relacionamento. Irmão em Cristo briga, pastor. É irmão em Cristo. Meu irmão, se você que tem seu irmão de sangue briga com seu irmão de sangue, imagine quem não é de sangue, é de Cristo. Por isso, pastor, não deveria brigar não, mas briga. Afinal, nós ainda não recebemos o corpo glorificado.
Nós ainda não estamos 100% restaurados em Cristo. O Espírito foi restaurado em Cristo, mas nós ainda caímos em pecado. E sabe qual um dos grandes problemas que nós temos na atualidade da cristandade, não só brasileira, mas do mundo, os cristãos em todo o mundo? É que um irmão briga com o outro e, ao invés de cumprir o que a palavra de Deus nos diz, eles simplesmente se apartam. Eles simplesmente vão cada um para um lado, e aí, por exemplo, surgiram dessas brigas, surgiram novas igrejas. Dessas desavenças surgiram novas igrejas, e Paulo vai trabalhar um aspecto, não, querido, cristão, cumpre aquilo que Jesus diz, Jesus vai nos instruir dizendo, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai, deixa a tua oferta no altar e reconcilia-te com o teu irmão. E Paulo está agora dizendo a duas mulheres, não quaisquer mulheres, mulheres que eram cooperadoras, mulheres que foram evangelistas, ele diz, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. São duas mulheres aí, fica aí de sugestão, se você quiser dar nome para uma das suas filhas, pode ser Evódia ou pode ser Sintique, aí você escolhe aí qual das duas você quer nominar a sua filha. Temos alguns avós aí, sugestão para os avós darem para os seus netos aí também, fica aí de sugestão. Bom, mas ele diz o seguinte, olha, primeiro de tudo, eu peço, eu rogo, eu imploro a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Primeira lição que Paulo nos dá. Olha, você que é crente em Cristo, você teve uma desavença com seu irmão? Primeira situação, voltem a viver em harmonia. O que é harmonia? Harmonia não é simplesmente deixar alguma coisa com uma beleza que com uma completa a outra. Né? A palavra harmonia ali era pensar ou refletir sobre a própria opinião, ter o mesmo pensamento, concordar ou compartilhar dos mesmos pontos de vista, ser harmonioso. Paulo fala sobre isso. Paulo ele está repetindo uma instrução que ele deu no capítulo 2. No capítulo 2, ele vai dizer, no versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, ele o tempo todo vai trabalhar, eu vou ler aqui para melhorar o entendimento, o versículo 2 também, Filipenses 2:2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Que atitude é essa? Que pensamento é esse? Que mesmo modo de pensar, que mesma harmonia é essa? De Cristo. Por isso que Paulo vai dizer outra vez, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 2, vivam em harmonia no Senhor. Então, mas eu não concordo. Mas eu também não concordo com ele, eu não concordo com ela. O que Cristo diz? Qual é a direção? Qual é a orientação? Qual é a postura de Jesus? Por isso que ele vai dizer, vivam em harmonia no Senhor. Não é para chegar, não vai chegar, e eu sou o pastor dessa igreja aqui, não vai chegar para o pastor e falar assim, pastor, quem que tem razão, eu ou ela? Porque aí o pastor, ele vai abrir o texto, aqui ele vai ler Filipenses capítulo 2, ele vai ler Filipenses capítulo 4, vai ler também Evangelho de Mateus, vocês vão ler bastante Bíblia. Se chegar com esse negócio aí para cima do pastor ali pro gabinete pastoral, vocês vão ler muita Bíblia comigo no gabinete. Então já adianta a sua leitura agora. Irmão em Cristo não se aparta por desavença, mas se aproxima por amor a Cristo. E por amor a Cristo, se aproxima do próximo. Ele ainda vai dizer o seguinte, e o resto da igreja, pastor? Ele fala com alguém aqui, a gente não sabe quem é, que é alguém que é o fiel companheiro de jugo. Paulo está escrevendo, provavelmente esse daqui é o líder da igreja, esse daqui é o presbítero, ou
o pastor desta igreja que vai receber a carta, então esse aqui não é Epafrodito, a gente não sabe quem é ali, mas é alguém que esteve com o Paulo, né? E aí ele vai dizer, até alguns tentaram traduzir a expressão companheiro de jogo como se fosse o nome da pessoa, mas não deu muito certo essa história. E ela diz o seguinte, e Paulo diz o seguinte: e a você, meu fiel companheiro de jogo, você que está lendo essa carta primeiro, antes, essa carta ia ser lida para todos os crentes em Filipos. Mas ele diz, ó, você que está lendo primeiro, ajude essas mulheres. O que a igreja faz? A igreja não taca fogo, a igreja não toma partido. Por isso que já começa do teu pastor não vai tomar partido dos lados, teu pastor vai orientar segundo a palavra de Deus. A igreja não toma partido dos lados, a igreja vai buscar a direção de Cristo. Igreja não fala, eu concordo com fulano. Não, mas eu concordo com fulano. Não, a igreja vai auxiliar na reconciliação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, estes são os que têm lutado pela causa do evangelho. E, em segundo lugar, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, o que o Paulo está dizendo? Todos são salvos em Cristo, todos fazem parte do corpo de Cristo. E quando o corpo está subdividido, ele não se sustenta. O trabalho de Cristo que deveria estar prosperando dentro e fora da igreja, ele começa a diminuir. E a gente perde a oportunidade de não só crescer no evangelho, mas de levar outros a conhecerem a Cristo. Então, problema de relacionamento da igreja? Vamos buscar a direção do Senhor. Vamos viver semelhantes a Cristo, buscar pensar como Cristo pensa. Não é com você não está na história, você não vai fugir, não tem neutralidade na igreja não, tá? Você não vai ser aquele que fala, não, eu vou ficar na minha, eu vou ficar aqui quieto na minha, eu não vou botar fogo, eu não vou botar gasolina, eu não vou tomar partido, mas eu vou ficar quieto. Não, não. Todos nós fomos chamados para edificar a igreja de Cristo e somos edificados e edificamos o poder do Espírito Santo. Então, queridos, toda a igreja coopera para que o corpo permaneça crescendo, edificando, sendo edificado e cumprindo a obra do Evangelho. Tá? Então, essa é a segunda orientação. Se eu estiver indo muito rápido, não adianta você pedir para eu parar, para eu desacelerar, porque a gente tem muito conteúdo hoje. Hoje a gente vai rápido mesmo. Vamos ao terceiro ponto nosso, tem bastante texto aqui. A base e a prática da pureza, da santidade dos discípulos de Cristo. Vamos lá, lê para mim o versículo de número 4 e 5, Filipenses 4, 4 e 5. Quem achou pode ler. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Muito bom. Só até o 5 por enquanto. Muito bem. Mas se você ficar com alguma dúvida, principalmente quem está conosco aqui ao vivo, né, pode levantar a mãozinha aí, pode fazer sua pergunta, quer fazer algum comentário, pode também. Você que está nos acompanhando pela internet, pode botar aí nos comentários também. A gente esclarece ou pelo próprio comentário ou na aula seguinte, ok? Bom, agora nós falamos, Paulo começa a trazer uma exortação sobre pureza. A palavra pureza, por isso que você vê eu falando pureza ou santidade. Por que eu estou tomando essa aguinha? Eu devia ter trazido um copo transparente aqui, meu copo é preto, não dá para você ver o que eu estou tomando. E eu tomando essa água? É para hidratar, basicamente para hidratar mesmo, para matar a sede, já que a gente fala bastante durante a aula, mas principalmente por um motivo. Se essa água não fosse pura, ainda que eu precisasse me hidratar, eu não tomaria. Pelo menos se eu soubesse, pode ser, espero que ela seja pura, né? Veio ali da torneira, veio do saneamento básico, passou por um filtro, então eu imagino que ela esteja pura, já que a caixa d'água aqui do prédio onde a gente mora foi limpa, tudo certinho. Então eu tô tomando porque ela é pura, porque ela não está misturada com nenhuma coisa que lhe faça mal.
ela é separada de qualquer tipo de bactéria, de vírus, porque ela foi tratada, apesar de ter substâncias como cloro, aqui não tem só o H2O, na água de São Paulo você tem o cloro e você tem o flúor, são coisas que foram adicionadas aqui. Ainda assim, isso aqui é água, e isso me permite que eu possa tomar, e isso vai fazer bem para mim. A palavra pureza significa aquilo que não é misturado e ela é semelhante à palavra santidade, aquilo que é separado. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam praticar a pureza, praticar a santidade como discípulos de Cristo. Mas existe uma base para essa prática. Então, Paulo começa a dizer para nós passos. Eu separei aqui 3 passos. 3 passos para você ter como base a prática da santidade e ou 3 passos como você ter como a pureza, aliás, como base a prática da pureza, tá? No fim das contas é a mesma coisa. O primeiro passo está relacionado ao versículo 4. Qual é a base que ele nos dá? Alegria no Senhor. Mais uma vez, Paulo vai dizer, alegrem-se no Senhor. Ele já disse isso no capítulo 3. Ele começa o capítulo 3 falando sobre isso. Ele repete, novamente direi, alegrem-se. Por que que ele trata isso como base? Como base de santidade, a alegria no Senhor. Porque só com alegria no Senhor você pode praticar a amabilidade. E aí, sabe o que que é amabilidade? Agora eu quero os alunos participando comigo. Abra seu microfone e me diga. Amabilidade. Ser amável ou aprender a cumprir o mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, se amar e amar ao próximo como Deus assim determina. Quase, pastor Solovia. A primeira parte o senhor acertou. A segunda, não. E o resultado de tudo isso aí é ter um nome naquele livro muito importante. O livro da vida. Mas o senhor deu rodeio e não me falou. O que que é ser amável, irmão Miguel? Olha, eu acredito, eu não sou bom de português, não, hein? Mas eu acredito que ser amável é o cara que se relaciona, é a pessoa que consegue se relacionar bem com todo mundo, independente dos pensamentos. Quer dizer, se eu concordo, se eu Bateu não perto aí. concordo, se eu Chegou concordo, perto, chegou perto. eu, eu, eu tenho que ter uma boa comunicação com aquela pessoa, porque senão eu não vou pregar o evangelho para ela, primeiro para começar a conversa. Muito bem, muito bem. Obrigado, irmão Miguel. Mas é esse o conceito. Queridos, numa outra tradução muito simples da palavra amabilidade, ou ser amável, é ser gentil. Por isso que eu falei que o irmão Miguel trouxe, ele trabalhou o conceito. Ser gentil, ser suave. Então, por que que eu falei para o pastor Salovi? Falei, a primeira parte está certa, a segunda é um outro conceito. Tanto que quando você fala sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer amor, paz, paciência ou longanimidade, e aí ele diz benignidade. E aí algumas traduções vão traduzir como amabilidade. E ainda outras vão colocar benignidade e bondade, né, dependendo da tradução. Amabilidade é a capacidade de ser gentil, de ser agradável, de atrair pessoas pelo seu comportamento, que é o caso de Jesus. As crianças não vinham até Jesus, vinham porque Jesus era amável. É aquela pessoa que tem vontade de você estar perto. Só que Paulo acrescenta essa palavra amabilidade de uma outra forma. Se você pegar traduções mais antigas, por exemplo, o irmão Miguel leu ele tem a Bíblia que ele está lendo ali, a Almeida Revista e Corrigida. Na dele deve estar como equidade. Se você ler, acho que na Almeida Revista Atualizada, deve estar como moderado. Então, em uma tradução, ele vai dizer sejam moderados ou tenham equidade, alguma coisa parecida com isso, certo? O que que ele está dizendo ali? Ou seja, tenham equilíbrio. O que que ele diz?
Esta moderação, esta amabilidade, esta gentileza indica a prontidão de dar ouvidos à razão em uma docilidade que não se revida. Então aqui ele está colocando a prática, né? E aí ele vai dizer, o motivo para esta doce moderação é a iminente volta de Cristo. Então é aquele que, por ter alegria no Senhor, ele não só é gentil com pessoas que são gentis com ele, que responde o bom dia a quem dá bom dia, mas ele permanece com esta doce moderação, com esta equidade, com esse equilíbrio, com essa docilidade a quem é espinhoso. Por que que ele faz isso? Então, a base dele é a alegria no Senhor. Ou seja, não é porque o outro não me deu um oi atravessado. Não é porque o outro me respondeu de maneira ríspida. Não é porque o outro está me fazendo mal que eu vou perder a minha alegria, porque a minha alegria não está nessa situação, não está nessa circunstância, a minha alegria está no Senhor. E ao ter a alegria no Senhor, isso me permite ser moderado, isso me permite ser amável. E ele ainda diz, ele termina dizendo no versículo 5, perto está o Senhor. Aqui, quando ele está dizendo perto está o Senhor, ele não está se referindo à proximidade, porque Cristo está conosco. Ele está dizendo, próximo está a vinda do Senhor. Que aí sim foi o que o irmão Miguel nos trouxe aqui, sobre estar de olho naquele livro, que é o livro da vida. Ele até citou, né? Paulo cita, quando está falando ali no versículo de número 3, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Por que que eu vivo de maneira amável? Não é porque, olha, o Senhor está voltando e se eu não for amável, ele não me salva. Não. O Senhor está voltando. E se eu não agir com amabilidade, outras pessoas não serão salvas. É ao contrário, você já está salvo, por isso que você é amável. Você já está no Senhor. Mas se você não agir com amabilidade, outras pessoas não vão conhecer o Cristo que você conhece. Então perceba que a postura é uma postura evangelística. É porque se eu não for amável, as pessoas não conhecerão o amor de Cristo. Aí sim, é ser amável para poder demonstrar o amor, é ser amável para amar. Aí eu pego o conceito que o pastor Salovi trouxe para nós. Se eu agir com habilidade, as pessoas poderão receber do amor de Cristo que vem através de mim. Então, Paulo está dizendo, perto está o Senhor, queridos. Cristo está voltando. Você já está com ele. Mas outros não estão. Se você não agir em amabilidade, nem todos conhecerão a Cristo. E quando ele voltar, alguns que estão ao seu redor, ele não vai buscar. Ele ainda traz um segundo passo. Diga, irmão Miguel, abre aí seu microfone. Pastor, junto com esse conceito todo aí, ainda entra uma coisa que o apóstolo Paulo mencionou aqui, quando eles enviaram a oferta lá para ele onde ele estava. Quer dizer, então não adianta nada eu ser amável, tratar os outros bem, mas é como diz lá em Tiago, se você despedir seu irmão com fome, então a estrutura custa, a vida custa, tudo custa, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade também, que como a gente faz parte dos salvos, a gente também tem responsabilidade nessa parte social, né? Perfeito, perfeito. São os dois caminhando juntos. Né? Amar com amabilidade, ou seja, eu vou servir ao outro na necessidade dele, como o irmão Miguel citou, e com desejo de servir, que aí entra justamente esse conceito da amabilidade. Vamos ao segundo passo. Paulo deu o primeiro passo da prática da pureza e da santidade. Gente, por que isso daqui é pureza? Por que isso daqui é santidade? Eu achei, pastor, que pureza e santidade era negócio de não fazer as coisas erradas. A maioria das pessoas pensa assim. Mas, na Bíblia,
pureza e santidade não está ligado apenas ao não pecar, porque a gente acha que pecado é fazer coisa errada apenas, mas não fazer o certo também é pecado. Não cumprir a vontade de Deus também é pecado. Então, não ser amável, não demonstrar amor é pecado. E aí ele está dizendo, olha, qual é o segundo passo da prática? Leia para mim, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. 7 7 também? também. 7 também. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Adoro essa parte. É bom demais, concordo, Marcela. E aqui, queridos, é o segundo passo. Porque, veja, o primeiro passo, ele é externo. O segundo passo é interno. Porque ele está dizendo, olha, qual é a base? Não ande ansioso. Não ande ansioso. Não ande ansioso pelo quê? Por coisa alguma. Não ande ansioso por nada. Tá bom. Então, se eu não posso andar ansioso, eu vou andar como? Ele diz, mas em tudo, ou seja, não ande por nada em ansiedade, mas ande em tudo por oração. Então, a base para eu não andar ansioso, aliás, a prática para eu não andar ansioso, a base é não andar ansioso. A prática qual é? Andar em oração. A cura para a ansiedade é essa. Só para a gente entender alguns aspectos da ansiedade. E a Bíblia vai colocar alguns pontos diferentes sobre a palavra ansiedade. A ansiedade aqui é a preocupação com aquilo que eu não posso controlar. Então, você fez planos. Isso a Bíblia diz, olha, faça planos. Jesus vai dizer, para me seguir, você tem que calcular o custo. Isso ele vai falar lá no Evangelho de Lucas. Aí ele conta a parábola do homem que construiu uma torre e não tinha dinheiro para terminá-la, e vai contar de um rei que poderia ir à guerra com menos soldados contra outro rei. Ele está dizendo, me seguir tem custo. Se você pegar o livro de Provérbios, o tempo todo ele vai falar para a gente fazer planos, e ainda pedir que Deus abençoe o plano. Então, isso é uma preocupação legítima, então você vai lá e se planeja, isso a gente chama de planejamento. A questão é, uma vez que você planejou, você pode controlar aquilo que você executa agora. Agora, presente, nesse momento. E as coisas que você vai ter que esperar? Por essas você não deve se preocupar. Porque você não pode controlar o futuro. Sabe qual é o problema de querer controlar o futuro? Você está querendo tomar o lugar daquele que controla o futuro. E quem controla o futuro? Deus. Por isso que a ansiedade é pecado. É porque você está, ao desejar controlar o futuro, está dizendo, eu não confio que Deus possa controlar o futuro melhor do que eu. Tá entendendo a gravidade do que a gente fala? Olha, eu sei que Deus é todo poderoso, mas se eu pudesse cuidar, é sério? Que diante do Deus que é todo poderoso, que é onisciente, que é onipresente, que tem toda a sabedoria, você acha que você vai cuidar melhor? Então a ansiedade nada mais é do que falta de fé naquele que está cuidando do dia de amanhã. Por isso que ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas existe uma boa ansiedade? Existe, só que a gente dá um outro nome às vezes, o nome é expectativa. Então a gente aguarda com ansiedade a volta de Cristo. Expectativa. É como um passeio, bom, as minhas férias estão chegando. As férias aqui da nossa família estão chegando, e a gente vai fazer uma viagem na segunda-feira, vamos estar viajando ali pelo sul de Minas. E a gente tá vendo vídeos ali da região que nós vamos visitar, e aí há uma grande expectativa, não há uma preocupação se vai dar para fazer a viagem ou não. Mas não vejo a hora de experimentar essa comida, a gente tá indo pro sul de Minas, gente.
é queijo, é café, é goiabada, é doce mineiro, comida mineira boa. Aí é expectativa, né? Aí tudo bem, essa é a boa ansiedade, mas é porque é uma expectativa. É claro, queridos, que hoje a ansiedade ela se tornou uma doença, existe o transtorno de ansiedade. E para isso, você tem profissionais que lhe auxiliam a vencer esta ansiedade. Muitas vezes você não viveu dessa forma, mas as circunstâncias da sua infância geraram em você, tornaram você uma pessoa ansiosa. Deus usa profissionais da saúde mental, para nos abençoar e nos levar a esta cura, mas qual é a prática que nós devemos ter em primeiro lugar? Antes de tudo, andem pelas orações e súplicas e com ações de graças. Ele está dizendo o seguinte: na tua oração tem que ter pedido, tem que ter entrega, súplica. Quer curar a ansiedade na tua vida? Anda em oração, anda entregando nas mãos do Senhor. Mas também anda agradecendo e agindo em gratidão. Ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E aí Paulo dá esse condicional, versículo 7. E a paz. Então, quando eu ando em oração, entregando nas mãos do Senhor as minhas súplicas, reconhecendo diante do Senhor, com ações de graças, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, esta prática é santidade, porque eu estou reconhecendo, Deus, eu não consigo resolver isso. Eu não tenho poder para isso. Está nas tuas mãos. Coloquei nas mãos de alguém que é muito mais competente que eu para resolver. Não sei se você já passou por essa experiência de ter alguém, algum profissional, às vezes é difícil, né? Mas você encontrar um profissional bom, um médico, um técnico de informática para um celular, um técnico para o seu computador, não sei, um bom pedreiro, um pedreiro bom, um engenheiro bom, vai cuidar de várias áreas da tua vida, vão cuidar ali. Finalmente, olha, aquela obra, eu coloquei um cara bom para cuidar, então agora eu tô tranquilo. Eu tava com um problema, mas eu tô com um médico bom analisando minha condição, então agora eu tô mais tranquilo. Eu tava com esse problema no celular, mas eu entreguei para aquele menino, tem um menino lá que resolve o problema do celular de todo mundo, aquele menino é bom, eu tô tranquilo. Pedi pro meu filho resolver meu computador, tô tranquilo agora. Deixei na mão dele, ele tá lá resolvendo. Já veja como faz bem a gente entregar para quem conhece. O que a Bíblia está dizendo? Entrega para aquele que conhece tudo. Entrega para aquele que tem o poder sobre tudo. E quando você tomar consciência, porque é mais isso, tá, gente? Você fala, pastor, mas eu entrego, mas eu oro, mas eu continuo preocupado, porque você não tomou consciência de para quem você entregou. Por isso que é importante, por isso que faz parte do discipulado conhecer a Deus. Conhecer o poder de Deus. Entender quem Deus é. Porque uma vez que Deus está no controle, aí você pega exemplos de homens e mulheres da Bíblia que foram à batalha com exércitos menores, em condições desfavoráveis. Só que quem estava aí na frente era o Senhor, então eles iam com confiança. Então eles não olhavam a condição. Eles não olhavam a circunstância. Porque eles confiavam no Senhor. Então esse é um bom segundo passo de santidade, de pureza. Terceiro passo. Leia para mim Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Pode ler. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Paulo agora traz mais um conceito sobre paz. Pastor, eu queria sentir tanto que o Deus da paz, o Deus de paz está comigo. Eu gostaria tanto de que eu sentir que o Deus de paz está comigo nessa situação, nesse conflito, nesse relacionamento, nessa decisão. Então, Paulo vai colocar duas práticas para você. Se a base é que você quer que o Deus de paz esteja com você, ou melhor, você sinta, porque está, ele está. Você sinta a presença da paz de Deus na tua vida, então há duas coisas que você vai pensar e colocar em prática, né? Antes de mais nada, irmã Emilson, que bela flor é essa que está aí do seu lado, hein? Eu achei que era flor de maio, mas não é não. Eu tô olhando, eu olho do lado aqui, gente, porque tem um monitor aqui do lado, e eu tô vendo os alunos por aqui. Mas é uma bela... Que flor é essa, dona Emilson? É flor de maio? Não é não. É uma variação da Kalanchoe. Ah, então tá bom. Então é uma calanchoe, uma variação da calanchoe. Depois Isso. você que é ligeiro com a internet, É a segunda florada dela já. bonita. Aí depois você que é ligeiro com a internet, você dá um print aí na tela e você vê, dá pra você pesquisar que tipo de flor é essa. É verdade. Mas muito bem, flores à parte. Bom, olha, tem a ver com o que a gente vai falar agora. Paulo diz o seguinte: você quer que a paz de Deus guarde teu coração? Você quer sentir o Deus de paz na tua vida? Então, encha a tua mente, finalmente, irmãos, pensem nestas coisas. Sabe, querido, a gente tem que ter em mente um negócio. Hoje, o mundo virtual nos trouxe muitas vantagens, muitos acessos. Hoje, a televisão nos trouxe muitas informações. O rádio, se você é do rádio, muitas informações. O jornal, se você é do jornal, muitas informações. Hoje você está lotado de informações. E lotado de um monte de porcaria de informações. Muita coisa que não presta. E que você acha que presta. Você acha que precisa saber disso. Você acha que precisa dessa rede. Então você está se enchendo sua mente de muita coisa que não vale a pena. Paulo vai dizer, olha, pense, encha a sua mente de tudo que for nobre, de tudo que for correto, e correto, querido, segundo a vontade de Deus, tá? Correto na justiça de Deus. Não correto segundo o seu pensamento. Porque às vezes a gente acha, não, eu acho que ele devia ter dado aquele tapa na cara daquele cara mesmo, eu acho que esse que foi o certo. Engraçado que Jesus diz, quando lhe bater ele na face, ofereça a outra. Então não é o seu correto. Correto na justiça de Cristo. Então, tudo que for correto, tudo que for amável, olha aí, tudo que for puro, tudo aquilo que de fato está separado deste mundo, tudo que vem de Deus, tudo que vem de Cristo, tudo que for de boa fama, ele não está se referindo a alguém famoso, alguém de boa reputação. É tudo aquilo que Cristo traz, olha, aquilo é bom. Ali eu estou agindo. Nesta vida desta pessoa, nessa situação que você está acompanhando, ali onde eu estou agindo, aquilo é boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, e é por isso que eu falei da flor ali que a irmã Emilce mostrou, porque uma das coisas que você pode investir no seu pensamento é na criação do Senhor, porque ela é excelente. A contemplação da criação do Senhor é digna de louvor ao Senhor. Então, digno de louvor, queridos, é digno de reconhecimento. Então, se houver essas condições, pensem nestas coisas. Quando você pensa naquilo que é da vontade de Deus, do desejo de Deus, da ação de Deus, da criação de Deus, você percebe
a paz do Senhor. Mas além de pensar, ele diz, olha, ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Nós estamos estudando a carta aos Filipenses. Você aprendeu muita coisa? Espero que sim. Porque senão aí foi falha do professor, mas fique tranquilo. Se você não aprendeu muita coisa não, você pode ler toda a carta de novo, que você vai aprender mais coisa. Se ainda assim faltou alguma coisa, você lê mais uma vez, que você vai aprender mais coisa ainda. E leia de preferência em outras versões e traduções bíblicas, porque cada vez você vai aprender coisas diferentes e coisas novas, palavras novas, inclusive, ou aplicação de uma forma diferente das mesmas palavras. Ponham em prática tudo aquilo que vocês aprenderam, que vocês receberam e que vocês ouviram de mim. Você quer perceber a paz de Deus na tua vida? Pratique aquilo que você aprende da palavra de Deus. Jesus diz para nós irmos, fazermos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que ele nos ordenou. E aí ele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele coloca a condição de você não perceber, aliás, não de ter a presença dele quando você faz discípulos, mas de perceber. Ele está conosco. Mas quando a gente não está fazendo discípulos de Cristo, a gente não percebe ele conosco. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente percebe a presença do Senhor. Por que Paulo, Pedro, Silas, entre outros, perceberam a presença e viram de maneira clara a presença do Senhor nas prisões onde eles estavam? Porque eles estavam obedecendo a Deus. Eles não estavam em casa, lá, de boa, dizendo, eu vou ficar por aqui mesmo e um dia acho que Deus vai me mostrar alguma coisa. Não, eles estavam na prática, na obediência. E ao obedecerem, perceberam a ação de Deus em todo instante. E, veja que interessante, Pedro, preso, com a promessa de ser executado no dia seguinte, dormiu. Paulo e Silas, presos, sem saber se seriam libertos, à meia-noite estavam louvando ao Senhor. Se isso não é um homem de paz, percebendo a presença da paz de Deus ali, eu não sei mais o que é. Porque não é simplesmente na ausência do conflito, é no meio da tempestade. É no conflito. E essa é uma percepção. Perceba, Pedro, antes de conhecer a Cristo como o único Deus verdadeiro, desespero, Senhor, vamos morrer aqui, ó. Esse barco, essa tempestade, Deus, o Senhor está dormindo aí, a gente vai afundar. E Pedro andando sobre a água, Senhor, me ajuda, começou a afundar. Agora, Pedro, na eminente morte, preso com sentença de morte, dorme tranquilo. Essa é a caminhada de... Então, perceba isso. Esses homens não nasceram prontos. Aceitou Jesus? Pronto. Vão caminhando com Cristo, praticando, obedecendo, crescendo, conhecendo esse Deus de paz. Muito bem, vamos finalizando aqui a nossa aula, observando os últimos textos aqui. Veja o versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Paulo agora vai começar a nos ensinar a prática da gratidão. Então, como viver uma postura de gratidão? E é muito mais do que o pessoal, hoje em dia o pessoal não gosta de falar mais obrigado, né? Virou rede social uma coisa maravilhosa, né? O pessoal não fala mais obrigado, fala gratidão. Né? Junta as mãozinhas aqui assim, abaixa a cabeça e fala gratidão. Tem uns ainda que quer inovar, fala gratiluz. É a gratidão de luz. Se você não sabe o que é isso, tá ótimo, você tá bem, porque você não tá aí preso nas redes sociais. Você não faz ideia do que eu tô falando, parabéns para você. Continue assim. Mas olha o que Paulo tá dizendo. A alegria no Senhor por como ele age através da sua igreja. Paulo diz, olha, eu me alegro grandemente no Senhor. É muito curioso. Paulo se alegra pela atitude dos outros. Olha, vocês renovaram seu interesse. Vocês já tinham interesse. Eu sei que vocês já se interessavam por mim. Mas vocês não tinham oportunidade de demonstrar. Foi o que o irmão Miguel nos falou, citando o texto de Tiago capítulo de número 2. Quando
Se você ver o irmão passando necessidade, em dificuldade, e disser, vá, Deus te abençoe, aqueça, se alimente, até se satisfazer, sem lhe dar nada, de que adianta isso? Aí ele cita a fé pelas obras e a fé sem as obras. É aí que ele constrói esse texto. E Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês já se interessavam, vocês não tinham oportunidade de demonstrar esse interesse, esse amor, mas agora vocês tiveram essa oportunidade. E deixa eu te dizer, essa atitude de vocês construiu alegria no Senhor. Nossa, Paulo, mas você foi meio ingrato. Você deveria falar, eu me alegro grandemente por vocês aí que se lembraram de mim. Paulo está ensinando os filipenses e a nós, Igreja de Cristo, a demonstrar a verdadeira alegria. O cuidado dos filipenses na vida de Paulo não é porque os filipenses eram legais pra caramba. Não, foi porque eles foram alcançados no Evangelho. Conheceram a Cristo, receberam o Espírito Santo. E fruto do Espírito é amor. Ou seja, é o cuidado. Fruto do Espírito é bondade. É a preocupação. E Paulo está se alegrando porque o fruto do Espírito está crescendo no coração dos filipenses de maneira prática. Então, praticar a alegria, praticar a gratidão, é ter a alegria no Senhor pela vida do outro. E Paulo vai agora a um segundo texto forte. Leia para mim versículos de 11 a 13, Filipenses 4, versículos de 11 a 13. Quem achou, pode ler. Tá aberto o microfone, Menedina, pode ler. Olha, Só desligou a câmera, mas o microfone tá aberto. sim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. 13 também? Tudo 13 posso também. naquele que me fortalece. Você pode estar aí acompanhando pela primeira vez a aula, você pelo YouTube aí nos acompanhando. Nossa, eu já ouvi essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vi na placa de um caminhão. Eu vi num adesivo de um carro. O pessoal gosta de botar esse texto. Só não leu o versículo que veio antes. Paulo, ao nos ensinar a prática da gratidão, ele nos ensina um negócio maravilhoso. O segredo do contentamento. Você já viu gente feliz o tempo todo? Gente que tá feliz e você vai olhar assim, não é um ricaço. Não é um cara cheio das coisas. Mas tá sempre contente. Paulo nos ensina o segredo do contentamento, um aspecto dessa prática da gratidão. Paulo está dizendo, olha, eu não estou dizendo a vocês essa alegria de demonstrar esse interesse de vocês pela minha vida. Eu não estou dizendo isso daqui porque eu preciso de algo. Porque deixa eu te dizer um negócio, eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter fartura. Eu já tive no alto, eu já tive no baixo, e já tive no alto e já tive no baixo. Eu já tive várias oscilações. Mas deixa eu dizer, eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja estando aqui, ó, barriga cheia, bem alimentado, ou com fome. Tendo muita coisa ou tendo quase nada, ao ponto de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, toma cuidado quando você usa essa frase. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero ver se você fala isso com a despensa vazia. Mas vazia e o salário acabou. Ou seja, não tem nem como comprar. Ou vazia e já tá fazendo falta tem um tempinho. Mas não precisa ser só na comida, não.
Você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece, você tá, ó, respiração boa, saúde boa. Mas também dizendo isso na cama de um hospital sem saber se você vai sair dessa. Passeando tranquilo no parque, ou infelizmente sofrendo um assalto ali, e ainda dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nos ensinou o segredo de estar contente, de contentar-se. A palavra contente, feliz, ali vem de contentar-se. Ou seja, estar ali satisfeito com aquilo que tem naquele momento. Esse é o contentar-se. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Minha força não está na comida que está aqui do meu lado, está ali no meu armário, está ali na geladeira, não está nas roupas que estão ali no meu guarda-roupa, ou na ausência disso. Não está na saúde boa nos exames que saíram com bom resultado, mas também não está nos exames que saíram com resultado ruim. A minha força não está na minha saúde, a minha força não está no meu emprego, a minha força não está na minha família, a minha força não está nos meus amigos, porque tudo isso pode faltar. E não estou dizendo que você tem amigos falsos ou família ruim, não, é simplesmente numa situação que você se vê isolado, é que não deu. A pandemia fez isso com muita gente, né? As pessoas foram obrigadas a ficarem isoladas. E ficaram em cama de hospital sem que ninguém pudesse ir lá vê-los. Tá? Então às vezes não é que uma pessoa é ruim, não. Você por acaso foi para uma outra região do Brasil, outra cidade, ou foi para outro país, está numa circunstância em que ninguém pode estar ali com você. Ainda assim, você pode estar contente se entender que tua força está no Senhor. Que essa força não vem de outros, a não ser do Senhor. Esse é mais um passo da prática da gratidão. Vamos a mais um. A maior parte do texto aqui, a gente vai caminhando para o final da nossa aula. Vamos ler aqui, leia para mim, versículos de 14 a 19. Filipenses capítulo 4, do 14 ao 19. Quem achou pode ler. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Muito bem. Veja o que Paulo nos traz aqui. Paulo, ele coloca uma narrativa dizendo justamente do cuidado desta igreja, não só agora, quando ele está em Roma, mas também na região ali da Macedônia, também quando ele estava ali em Tessalônica, também, né, nessa mesma região, e o cuidado desta igreja que foi constante com ele. Você consegue ver essas informações no livro de Atos, aí já a partir do capítulo 17, tá? Então, do 16 em diante, você já vai ver esse cuidado de Deus através da igreja de Filipos. E Paulo destaca alguma coisa aqui muito importante. Como ele tem convicção, não só ele, mas a igreja de Filipos, tem a convicção do cuidado de Deus em meio aos sacrifícios.
cuidar, por que que Paulo está dizendo, olha, isso é uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus? Uma vez ele está fazendo uma comparação ao que existia no Antigo Testamento, de sacrifício e de oferta de aroma suave, que vinha através da oferta de azeite, da oferta de vinho, da oferta de farinha, tinham vários tipos de ofertas, depois você dá uma olhadinha para conhecer mais dessas ofertas no livro de Levítico, lá você tem os vários tipos de sacrifícios e ofertas que Deus colocava, e Paulo está fazendo uma comparação. Por que que ele chama isso de sacrifício? Porque você está abrindo mão de um recurso que está na sua dispensa, de um recurso que está na sua conta, para o cuidado do outro. É isso que ele está dizendo. Por isso que é um sacrifício. Você abre mão. Só que você abre mão com a convicção do cuidado de Deus. Por isso que ele está dizendo no versículo 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tudo que você necessitar, o meu Deus vai suprir. Não é tudo que você quiser, não é a música da Xuxa. Alguém lembra da música da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima, não chama nem de Deus, né? Chama de o cara lá de cima. O cara lá de cima vai me dar. Não é assim, não, filho. Deus não é tirador de pedido. Deus não é mordomo seu. Deus não é servente seu. Não. A Bíblia nunca disse isso. Isso aí é a mais pura falsidade e mentira. Mas Deus também é nosso supremo pastor. E ele cuida do seu rebanho. Ele é nosso pai, ele cuida dos seus filhos naquilo que precisamos, naquilo que necessitamos. E ele é rico em prover tudo aquilo que necessitamos. Pastor, e se ele está me dando mais do que eu preciso? É porque ele quer de alguma forma que você glorifique a ele. Se ele está te dando mais do que você precisa, provavelmente ele quer que você abençoe outras pessoas. Provavelmente ele vai usar disso para abençoar a vida de outras pessoas. Isso vai ser para a glória dele. Porque ele termina o versículo 20 justamente dizendo isso. A prática da gratidão resulta em glória, ou seja, em reconhecimento a Deus. Depois de tudo que a igreja de Filipos fez para Paulo, cuidado de Paulo, quem recebe a glória, quem recebe o reconhecimento? Ele diz no versículo 20: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo encerra, ainda não encerrando a carta, mas encerrando este trecho sobre gratidão, dizendo: a gratidão, no final de todas as coisas, é ao Senhor. Por isso que o crente, ele diz: eu louvo a Deus pela tua vida. É muito mais. Deixa eu te dizer isso. Uma vez eu compartilhando com uma chefe, na verdade, compartilhando não, uma chefe minha no banco, em que tinha lá, era algum feriado facultativo, que ela podia dispensar os funcionários ou não, vim só para trabalhar sem atendimento ao público. E ela escolheu dar aos funcionários a folga. E eu vacilei, porque eu não estava tratando com uma crente em Cristo. Não, era uma mulher que não temia Jesus, que não tinha Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí ela veio comunicar folga. Eu, oh, glória a Deus, fiz bem assim, né? Aleluia, glória a Deus. Ela saiu brava. Saiu brava da sala, resmungando, né? Quem falou isso foi minha supervisora. Eu que dou a folga e ele vai dar glória a Deus. Eu não estava lidando com uma filha de Deus. Eu deveria ter agradecido a ela e depois ter dado glória a Deus. Mas você que é crente em Cristo, você que é um filho de Deus, querido, se algum outro irmão seu, você abençoar alguém, ele der glória a Deus, eu te louvo a Deus pela tua vida. Meu irmão, isso é que é elogio. Você não tem que, não queira obrigado, não. Não queira obrigado, não. Esse obrigado aí não vai vir de Deus, não. Porque o obrigado, ele tá dizendo, oh, você é que é o centro da bondade. Você que é o centro da misericórdia. Obrigada, você, Emilce. Obrigado, Emilce, pela pizza. Obrigado, Miguel, pelo cobertor. Só um minuto.
Aqui, a aula tá programada para terminar aqui, ele me deu a notificação. Obrigado, Enedina, por aquela feijoada. Você vê que eu só tô agradecendo pelas coisas boas, né? Porque você é que é a graça na minha vida. Ih, gente, desculpa, mas eu não tô te elogiando, não. Eu não tô te ensinando coisa boa, não. Agora, quando eu digo, Emilson, eu louvo a Deus pela tua vida. Miguel, eu sou profundamente grato a Deus, porque eu conheço o irmão, e por como o irmão tem me abençoado. Enedina, Deus seja louvado por você fazer parte desta igreja, por você ser minha irmã em Cristo. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, Miguel, Enedina, Emilce, Salovi, Marcela, Joana, quem mais estiver conosco aí, você é instrumento de Deus. A graça de Cristo acabou de passar através das tuas mãos. Você é aquele que um dia vai ouvir servo bom e fiel. Que coisa boa é glorificar a Deus pela tua vida. É isso. É assim que crente agradece. É assim que crente traz gratidão. Pratica a gratidão. Porque no fim de tudo, queridos, sempre foi Deus. E eu fui instrumento. Mas também quer dizer que eu estou crescendo na graça de Cristo. Quer dizer que eu estou tendo maturidade em Cristo. E como é que Paulo conclui esta carta? A conclusão dessa carta é maravilhosa. Ele diz o seguinte, versículo 21, 22 e 23. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Sabe como é que Paulo conclui isso? Pensando no título da nossa lição. Nós falamos sobre problemas, sobre pureza e santidade e sobre prática de gratidão. Então, pensando em tudo que a gente refletiu, pensar como Cristo, viver a pureza e a santidade, praticar a gratidão produzem frutos. Sabe que fruto? Todos os lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Quando a gente pensa como Cristo pensa, quando a gente vive em santidade, quando a gente pratica a gratidão, pessoas são transformadas, pessoas são alcançadas. Igrejas de Cristo são levantadas nos lugares mais improváveis. Na casa do inimigo, no palácio de César, servidores públicos, guarda pretoriana, eram crentes em Cristo. Existem países que eu não posso falar aqui, por uma questão de segurança aos nossos irmãos, mas eu posso dizer a região. No Oriente Médio, no Extremo Oriente, no Norte da África, existem países onde a Igreja de Cristo está crescendo em porcentagens assustadoras. Aonde estima-se que em um desses países onde o Evangelho é perseguido, haja já entre 2 a 5 milhões de cristãos verdadeiros. Sabe por quê? Porque lá a igreja tem vivido dessa forma. Eles pensam concordemente, vivem na harmonia de Cristo, porque utilizam, praticam as ações do Senhor. Eles vivem a santidade porque eles desejam obedecer a Cristo o tempo todo. E o tempo todo, a quem é rendido a glória, a quem é reconhecida a ação, é a ação de Deus. E isso produz resultado. Esta é a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria. Quando nós nos alegramos no Senhor, o resultado é do Senhor.
E resultado do Senhor, queridos, dura para sempre. Amém? Encerramos a carta aos Filipenses. Semana que vem, encerramos esse quadrimestre com a carta a Filemão. Não perca a aula, vai ser o pastor Salovi que vai nos ministrar essa aula. Esperamos ter todos vocês conosco. Desculpa ter prolongado hoje, realmente era muito conteúdo e a gente tentou compilar tudo numa aula só. Deus abençoe sua vida. Até semana que vem. Grande abraço. Ô, irmã Joana, pode falar. Ah, não, ela fechou, tá certo. Deus Obrigada, abençoe, pastor queridos. Cristiano. Boa noite a todos os irmãos. Boa Boa noite noite a todos. e Boa muito noite, obrigada queridos. por esse ensino preciosíssimo.